Olá, tudo bem? Bem-vindos ao Mundo Cultural. Nesse vídeo eu vou comentar sobre um dos maiores e mais importantes imperadores que o mundo já teve, sendo o principal imperador do século XII, que conseguiu agregar em seu reinado inúmeros territórios e assim conquistando o título de imperador do Sacro Império Romano Germânico. Estou falando de Frederico. Então vamos ao que interessa. Para começar, muitos historiadores o consideram como o maior imperador medieval do Sacro Império Romano Germânico. Isso porque ele conseguia combinar qualidades que quase o tornavam um super-humano para os seus contemporâneos. Sua longevidade, sua ambição, suas habilidades de administração, sua habilidade no próprio campo de batalha e sua estratégia política. Além de que, entre suas contribuições para a sociedade e cultura da Europa Central, estava o estabelecimento do Corpus Juris Civilis, ou Estado de Direito Romano, no Império, que é muito importante até hoje. Bom, para começar, Frederico nasceu em 1122. E em 1147, 25 anos depois, ele se tornou duque da região da Suábia, que se situava no sul da Alemanha, e logo depois fez sua primeira viagem para o leste, acompanhado pelo seu tio, o rei germânico Conrado III, na Segunda Cruzada. A expedição se provou um desastre, mas Frederico conseguiu se distinguir e ganhou a confiança do rei. Quando Conrado morreu, apenas Frederico e o príncipe bispo de Bamberg estavam no seu leito de morte. Ambos afirmaram posteriormente que Conrado, em controle total de suas capacidades mentais, deu o poder real para Frederico e o indicou para sucedê-lo como rei. Frederico, rapidamente, não sendo bobo, começou a se mover para garantir sua coroa e em Frankfurt, em 4 de março de 1152, ele foi formalmente apontado como rei germânico pelos príncipes eleitores do reino. Frederico então foi coroado rei dos romanos em Aachen, em 9 de março de 1152. Para ajudar também, o seu pai era membro da família Hohenstaufen e sua mãe era da família Welf, consideradas as duas mais poderosas casas da Alemanha. Logo, ele tinha a ajuda dos nobres para governar. Porém, Frederico Barbarossa só tinha os ducados da Suábia e Francônia, que eram suas forças originais, e alguns outros pequenos territórios sob seu controle direto para tentar construir o império. A Alemanha que Frederico tentava unificar era na verdade uma mistura de mais de 1.600 estados individuais, cada um governado por seu próprio príncipe. Alguns destes, como na Baviera e na Saxônia, eram bem grandes, mas a maioria eram pequenos feudos, sendo apenas pontos representados no mapa. Os títulos dados ao rei germânico, por exemplo, era César, Augusto e Imperador dos Romanos. Quando Frederico assumiu todos esses títulos, eles eram nada mais do que peças de propaganda com pouco significado real. O que se representava na antiguidade já tinha se perdido. Porém, Frederico era um líder pragmático que lidou com os diversos príncipes alemães baseados em interesses comuns. Tanto que Frederico não tentou acabar com o sistema feudal, sendo que na verdade ele tentou restaurá-lo, apesar disso estar além de suas habilidades. O que ele tentava fazer nisso tudo era ganhar o apoio desses príncipes. Ansioso para restaurar a posição de poder que o Império ocupava sob os reinados de Carlos Magno e Otão o Grande, o novo rei germânico viu que restabelecer a ordem dentro da Alemanha era uma ação preliminar necessária para então forçar os direitos imperiais na Itália, que era o grande alvo dele. Tentando então ganhar aliados no exterior, em uma emissão de uma ordem geral para a paz, ele fez grandes concessões para os nobres. Frederico também interferiu na guerra civil dinamarquesa entre Sueno III e Valdemar I, e também começou as negociações com o líder do Império Bizantino, Manuel I. Frederico então lançou 6 expedições militares na Itália. Na primeira, que começou em outubro de 1154, seu plano era lançar uma campanha contra os normandos sob comando do rei Guilherme I da Sicília. Ele marchou para o sul e quase que imediatamente encontrou resistência contra sua autoridade. Porém, ao submeter Milão, ele cercou e conquistou Tortona no começo de 1155, destruindo-a completamente. Ele então se moveu em direção a Pávia, onde recebeu a coroa de ferro e o título de rei da Itália.
Sem perder tempo, avançou pela Bolonha e Toscana e rapidamente se aproximou da cidade de Roma. Lá, o Papa Adriano IV lutava contra as forças republicanas da comuna da cidade, lideradas por Arnaldo de Brescia, um estudante de Pedro Abelardo. Como um sinal de boa-fé, Frederico e suas forças reprimiram esses republicanos. Então, no dia seguinte, Adriano IV, o Papa, coroou Frederico I, depois de sua ajuda, como imperador romano germânico na Basílica de São Pedro, em meio à aclamação do exército alemão. Nesse meio tempo, porém, a desordem havia se instaurado na Alemanha, especialmente na Baviera, já que Frederico estava fora, mas a ordem foi restaurada pelo vigor de Frederico de conseguir chegar a tempo e resolver o problema rapidamente com sua inteligência política. Em 9 de junho de 1156, na cidade de Würzburgo, Frederico se casou com Beatriz de Borgonha, filha e herdeira de Reinaldo III, assim anexando aos seus domínios os territórios do Condado de Borgonha. Percebe-se então que até o casamento era um jogo político para ele. Enfim, com o objetivo de criar cortesia também, o imperador Frederico proclamou a paz na terra, escrito entre 1152 e 1157, que instituiu punições para diversos crimes, além de um sistema para resolver disputas. Foi nessa época que ele se declarou como o único Augusto do mundo romano, deixando de reconhecer Manuel I de Constantinopla. Porém, mais um problema surgiu nesse tempo. A retirada de Frederico da Itália em 1155 forçou o Papa Adriano IV a fazer as pazes com Guilherme I da Sicília, dando a ele territórios que o imperador alemão, no caso Frederico, via como sendo parte dos seus domínios. Isso irritou Frederico e ele ficou ainda mais irritado quando os legados papais resolveram interpretar uma carta de Adriano para Frederico de uma maneira que parecia implicar que a coroa imperial foi um presente do papado e que de fato o império era na verdade um feudo papal. Ou seja, Frederico estava puto com as atitudes do Papa e ainda com vontade de esmagar os normandos do sul da Itália. Então, em junho de 1158, Frederico lançou sua segunda expedição militar em solo italiano, acompanhado por Henrique o Leão e suas tropas saxãs. Ao saber disso, Milão novamente se levantou em revolta e novamente foi esmagada pelas tropas do imperador. Retornando para a Alemanha ao fim de 1162, Frederico acabou com as crescentes tensões entre Henrique o Leão da Saxônia e um punhado de príncipes vizinhos que temiam seu poder, influência e ganhos territoriais, até porque Henrique o Leão tinha ajudado muito Frederico no ataque à Itália. Porém, depois que Frederico foi mais uma vez embora da Itália, o sentimento anti-alemão começou a crescer na região da Lombardia, culminando na restauração de Milão, que havia sido destruída 2 vezes pelo exército de Frederico. Então, em 1174, Frederico Barbarossa teve que fazer sua 5ª expedição à Itália. Se opondo a ele estava a pró-papa Liga Lombarda, que já havia se erguido contra ele no passado, mas agora apoiada por Veneza, Sicília e Constantinopla. Essas cidades do norte da Itália eram muito ricas devido ao comércio, e sem contar com a ajuda da própria Constantinopla, representando ali uma transição do feudalismo medieval. Pois enquanto o feudalismo no resto do continente havia permanecido forte social e economicamente, em termos políticos estava em declínio na época de Frederico Barbarossa. E quando as tropas das cidades italianas nortenhas derrotaram as forças imperiais alemães em Alessandria em 1175, aí o mundo europeu ficou em choque. Finalmente Frederico tinha sido derrotado. E com a recusa de Henrique o Leão de levar ajuda à Itália, a campanha terminou em fracasso. Frederico foi derrotado, desta vez mais decisivamente depois, na Batalha de Legnano, perto de Milão, em 29 de maio de 1176, onde ele foi ferido e presumido como morto por algum tempo, mas ele não morreria tão fácil. Essa batalha marcou o começo do fim da reivindicação de Frederico sobre todo o império. Assim, ele não teve outra alternativa a não ser negociar a paz com Alexandre III, o papa atual da época, e a própria Liga Lombarda. Na Paz de Anagni de 1176, Frederico reconheceu Alexandre como papa
e na Paz de Veneza de 1177, Frederico e Alexandre se reconciliaram. Porém, é óbvio que Frederico Barbarossa não perdoou Henrique o Leão por sua recusa em ajudá-lo na expedição italiana. Em 1180, Henrique tinha estabelecido um poderoso e contínuo estado que englobava a Saxônia, Baviera e vários outros territórios do norte e no leste da Alemanha. E lógico que Frederico não deixaria isso barato. Então, tirando vantagem da hostilidade nutrida pelos príncipes alemães contra Henrique, Frederico julgou em ausência numa corte de bispos e príncipes em 1180, declarando que a lei imperial sobrepujava as leis tradicionais alemães e então tirou as terras e títulos de Henrique, declarando-o um fora da lei. Frederico então invadiu a Saxônia, aproveitando essa fraqueza de Henrique, com o exército imperial para forçar seu primo a se render. Os aliados de Henrique o desertaram e ele finalmente se submeteu em novembro de 1181. Henrique o Leão passou os próximos 3 anos no exílio na corte de seu sogro, antes dele ser autorizado a voltar para a Alemanha. Ele então, que era antes o mais poderoso príncipe de Frederico, passou seus últimos dias com uma posição pequena em um ducado sem muita expressão em Brunswick. E foi aí que o desejo de vingança de Frederico foi saciado. Pois é, o cara não deixava barato. Bom, quando o Papa morreu, foi sucedido por Gregório VIII, que estava mais preocupado com as notícias turbulentas que vinham da Terra Santa do que com as disputas de poder com Barbarossa. Após fazer as pazes com o novo Papa, Frederico jurou levar a cruz de Cristo na Dieta de Mães em 1188. Ele então embarcou na Terceira Cruzada, uma grande expedição conjunta com os franceses, liderados pelo rei Filipe II, e os ingleses, sob comando do rei Ricardo Coração de Leão. O imperador Frederico, para se ter uma ideia, organizou um exército de 100.000 homens, incluindo 20.000 cavaleiros, e partiu por terra para a Terra Santa. Alguns historiadores, no entanto, acreditam que esses números são exagerados e que, na verdade, o número de soldados que levou girava em torno de 15.000 homens, incluindo 3.000 cavaleiros. Os cruzados passaram pela Hungria, Sérvia e Bulgária, antes de entrar no território bizantino e chegarem em Constantinopla no outono de 1189. A situação na época era complicada devido a um pacto secreto do imperador de Constantinopla e Saladino, o líder dos sarracenos, que Frederico ficou sabendo devido a um aviso que chegou a ele através de uma carta de Síbila, ex-rainha de Jerusalém. O bom é que, enquanto estava na Hungria, Barbarossa pessoalmente pediu para o príncipe Geza, irmão do rei Bela III da Hungria, para se juntar à cruzada. O rei concordou e o exército húngaro de 2.000 homens liderados por Geza escoltou as forças do imperador alemão. Então os exércitos vindos da Europa Ocidental passaram pela Anatólia, onde eles foram vitoriosos em tomar Akşehir, um distrito da Turquia, e derrotaram os turcos na Batalha de Icônio e entraram na Armênio da Cilícia. A aproximação da numerosa tropa alemã preocupava Saladino e outros líderes muçulmanos, que começaram a reunir suas próprias forças para confrontar os homens de Barbarossa. Porém, em 10 de junho de 1190, uma tragédia aconteceu. O imperador Frederico Barbarossa se afogou no rio Salep, perto do castelo de Silifke. Relatos do evento são conflitantes. Alguns historiadores acreditam que ele pode ter tido um ataque cardíaco. O que se sabe é que alguns dos homens de Frederico colocaram seu corpo em um barril cheio de vinagre a fim de preservar. A morte de Frederico deixou seu exército em situação caótica. Sem liderança, em pânico e atacados por todos os lados pelos turcos, muitos alemães desertaram, foram mortos ou cometeram suicídio. Apenas 5.000 soldados, uma pequena fração de sua força original, chegou em Acre. O filho de Barbarossa, Frederico VI da Suábia, levou os restos do imperador junto com seu exército ao lado das forças húngaras, ainda sob comando do príncipe Geza, com o objetivo de enterrá-lo em Jerusalém. Mas os esforços de conservar seu corpo em vinagre falharam. Assim, a sua carne foi levada para a igreja de São Pedro, em Antioquia, seus ossos para a catedral de Tiro e seu coração e órgãos internos
para Tarso. Bom, curtiu a história e o vídeo? Se sim, deixa aquele like, caso não é inscrito no canal. Se inscreve aí, por favor. Não custa nada, né? E ajuda muito. É só clicar no mundinho aí na tela. Beleza? Muito obrigado por toda a atenção e até mais.